que as coisas que Ele colocaria diante de nós seriam fáceis, mas são difíceis, e a gente começa a ver que logo nos momentos subsequentes, amados irmãos, houveram queixas, houveram rumores, reclamações, e de 600 mil que agora está em festa, de 600 mil que agora louva e engrandece a Deus, aleluia, todos eles morrem no deserto. Glória a Deus. Meu Deus. E que saíram ali do deserto só Josué e Caleb. Glória. Nós precisamos entender qual é o momento que nós estamos vivendo para Deus. A gente precisa ter uma coisa que nós precisamos para a posteridade. A gente precisa trazer Deus para dentro de nós e falar: Deus, eu não quero o Senhor só nesse momento que eu estou vivendo, mas eu preciso do Senhor amanhã, depois de amanhã. Glória, eu preciso do Senhor a semana que vem. Eu preciso do Senhor todos os dias de minha vida. Porque quando nós olhamos, amados irmãos, para um casamento, e nós casamos, às vezes naquele início ali é tudo flores, mas vai chegando um tempo difícil, quando o homem fica desempregado, quando as situações começam a acontecer de desentendimento, é choro, é tristeza, é doença, e a gente precisa estar firme e falar: olha, eu disse para o Senhor que estaria com a minha esposa até que a morte nos separe, na doença, na saúde. E nós precisamos entender que com Deus nós temos uma ligação, nós temos verdadeiramente algo maravilhoso, e nós não podemos desistir, mesmo que circunstâncias venham, porque nós, amados irmãos, nós estamos andando na contramão deste mundo. E às vezes a gente vê pessoas passando, correndo, e a gente olha assim, vai uma multidão, a gente olha assim, vai outra multidão, e a gente fala: e eu estou caminhando sozinho, está indo todo mundo para aquela direção, e eu estou caminhando sozinho. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo, meu amado irmão, que muitas vezes, dentro até mesmo dos templos das igrejas, quando é dia de festa, a igreja está lotada. Mas quando é tempo de colocar o joelho no chão, quando é tempo de estar adorando ao Senhor, quando é tempo de estar mandando fazer as roupas, a dificuldade vem. Quando é tempo, amados irmãos, de enfrentar tiroteio, quando é tempo de enfrentar lutas, parece que some todo mundo. Meu Deus. E a gente precisa entender que aquele povo, ele sentiu saudade dos melões, dos pepinos e carne que comia ali no Egito. Eles sentiram saudade da escravidão. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E nós precisamos, amados irmãos, olhar para dentro de nós e falar: eu quero fazer toda a diferença. Quando nós olhamos para essa palavra, esse cordeiro, ele já tipificava Jesus Cristo sacrificado por nós na cruz do Calvário. Meu Deus. Jesus, segundo a palavra, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que estavam sadios. Jesus, ele
estava dizendo: são os doentes que precisam de médicos, não aqueles que são sãos. E a palavra diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galiléia dos gentios, caminho beira-mar, o povo que andava em trevas, eles viram grande luz. Mas nós precisamos entender a palavra do Senhor. Ela fala aqui, aleluia, em Mateus. Eu quero abrir com os amados irmãos em Mateus, aleluia, Mateus capítulo 15. E em Mateus capítulo 15, aleluia, no versículo 29 diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus, aleluia, de Israel, e glorificava o Deus de Israel. Aleluia. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça Eita, no caminho. aleluia. Meu Glória a Deus. Deus, aleluia. É. Por que Jesus está preocupado? Aleluia, Jesus. Nós precisamos preocupar com a preocupação de Jesus. Meu Deus. Quando o povo está em festa para sair do Egito, há um banquete, Deus, Ele dá o melhor para o povo. Deus fez com que os egípcios achassem graça nos filhos de Israel, e os filhos de Israel despojaram aqueles que estavam no Egito de ouro e de prata, e eles saíram ricos do Egito. Mas lá na frente, o que eles fizeram com a riqueza que eles receberam e que Deus fez que os egípcios dessem para eles? Fizeram bezerro de ouro, com a figura do Deus Ninfã do Egito. Deus, Ele quer que nós tenhamos ver o momento agora, mas que nós tenhamos nos perseverar na caminhada. Aleluia. Jesus, Ele cura, Ele faz milagres, mas Ele traz uma palavra que muitos não prestam atenção. Jesus disse: eu tenho compaixão deles, mas tenho medo que eles se desfaleçam pelo caminho. Verdade. Jesus já havia alimentado eles do pão que desce do céu. Jesus agora dá o pão cotidiano. Aleluia. Mas a palavra, meu amado irmão, que eu estou relatando a vocês, ela não para, aleluia, por aí. Mateus dá uma sequência diferente do apóstolo João. E, aleluia, João, ele fala
dessa maneira, Jesus é abandonado por muitos discípulos. Está lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60. Antes, um pouquinho, no 58, ele diz assim: este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60 diz: muitos, pois, os discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Aleluia. Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era que não cria e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis e vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então, quando Jesus ele fala a respeito de pão, ele diz: vocês têm vindo até mim por causa do pão perecível, não por causa da palavra de vida eterna, o pão que desce do céu. Eles disseram para Jesus: como nós poderemos ouvir esse discurso? Nós precisamos entender, meu amado irmão, quantos têm chegado até Jesus procurando aquilo que Ele não está dando, aquilo que Ele não está servindo. Jesus, Ele tem nos chamado como discípulos. Jesus tem nos chamado para pregar, para anunciar o Evangelho. Nós precisamos entender que muitas palavras têm se dito a respeito do reino de Deus, e nós sabemos que é verdade. Meu Deus, aleluia. Eu preciso te dizer que a minha vitória, a tua vitória já foi cravada Aleluia. na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nada, nem ninguém pode fazer nada conosco, nos destruir, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é maior do que está no mundo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Aleluia. E isso, amados irmãos, é desde o início. Está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nada foi feito do que se fez. Nós precisamos entender que tudo se fez na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus já havia providenciado Jesus Cristo para cada
cada um de nós como propiciação pelos nossos pecados. Deus já sabia que nós pecaríamos, mas nós não somos levados à condenação por causa dos nossos pecados. Não, de maneira nenhuma. Nós somos levados à condenação porque não recebemos o perdão que Deus nos oferece. E Deus, nesta noite, amados irmãos, Ele está aqui no meio de nós, e Ele está falando comigo, Ele está falando contigo, e nós precisamos prevalecer, nós precisamos continuar a caminhada, nós precisamos continuar batalhando, ainda que as nossas forças, elas pareçam poucas. O Senhor, Ele tem dito, amados irmãos, em Zacarias, Ele fala assim: não despreze o dia das coisas pequenas. A gente precisa entender que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele está conosco e Ele vai fazer infinitamente mais. Quando nós olhamos, amados irmãos, vocês talvez se escandalizam com coisas que têm acontecido no nosso meio. Estou falando de a gente tem orado, aleluia, por todos, mas quando nós vemos, amados irmãos, todo o início de ano no Rio de Janeiro, os prefeitos do Rio de Janeiro, eles colocam a chave da cidade na mão de um rei morto. Quando deveriam colocar as chaves da cidade na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando coloca a chave da cidade, aleluia, na mão daquele que representa a festa da carne, o que vocês vão querer o ano inteiro? O que vai aparecer o ano inteiro, amados irmãos? O Senhor tem me chamado, tem nos chamado de luz no meio das trevas, sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos entender que a nossa luta é constante, não vai parar, não vai cessar, mas nós precisamos permanecer e prevalecer. Nós precisamos continuar lutando. Aleluia! E às vezes a gente tem olhado, amados irmãos, e a gente vê, e às vezes nós trazemos uma palavra, tipo uma palavra de autoajuda, e a gente precisa ter responsabilidade naquilo que nós estamos pregando, porque quando a gente olha no início da caminhada desse povo, Deus fala assim: olha, Moisés, sobe tu com esse povo, porque eu não subirei. E Moisés intercede para o povo e fala: se o Senhor não subir comigo, não faça eu ir. Sem o Senhor nós não vamos a lugar algum. Deus falou assim: eu mato esse povo, eu destruo esse povo, coloco um povo diferente na tua mão. Moisés falou: de maneira nenhuma. O que os outros vão dizer a respeito do que o Senhor fez? Diz, o povo vão dizer que o Senhor tirou um povo com mão forte, agora o Senhor não aguentou levar o povo e destruiu o povo. O povo se sucumbiu no caminhar até a terra prometida. Eles não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Só entrou 2. E a gente vê, amados irmãos, acontecendo desde o início da Bíblia. A gente olha, quando Deus traz o dilúvio, só entra 8 pessoas na Arca da Aliança. A Bíblia fala que Moisés, ou melhor dizendo, Noé, ele prega durante 120 anos. É pregação que não acaba mais, 120 anos pregando a palavra do Senhor, 120 anos evangelizando, para não ganhar uma alma. 120 anos. E agora entra na arca, amados irmãos, só 8 pessoas, a família dele, os filhos e as noras. Agora a gente olha, depois que acontece de nós estarmos vendo tal coisa, a gente olha para Sodoma e Gomorra. Deus destrói Sodoma e Gomorra, e só sai de Sodoma e Gomorra 3 pessoas. Abraão, ele
ele olha para Deus e ele fala com Deus: Deus, se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir essa terra. Deus fala: por causa de 50 justos eu não destruirei. E ele vai perguntando até chegar a 10 pessoas, se tiver 10 justos. E Deus fala assim: se tiver 10 justos, eu não destruirei. A gente precisa entender, amados irmãos, que há uma grande bênção sobre a minha vida, sobre a tua vida. Jesus, Ele não desanima, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo, isso é algo muito bom. Mas Deus está falando conosco. Glória. Que Ele está com medo de nós no nosso caminhar. Ele está com medo de nós desfalecermos pelo caminho. E nós precisamos então vigiar e orar. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus e falar: Senhor, olha, que teu Espírito Santo faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Não deixe eu me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos todos os dias estar orando, clamando ao Senhor e colocando a nossa vida no altar. Eu creio que é muita bênção ter o sangue do Cordeiro na verga das portas. Mas eu quero te dizer que o sangue, aleluia, que foi vertido na cruz do Calvário, ele está sobre as nossas cabeças. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele nos trouxe redenção. Nós já temos a vitória. Glória. Nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar intercedendo. Não pense, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus vai tirar essas pessoas bagunçadas da nossa frente. Ele conta conosco para mudar essas pessoas. Ele conta com a nossa oração, com a nossa evangelização. Nós precisamos agir com as nossas vidas como Jesus agiria com a vida dessas pessoas. Nós devemos falar conosco mesmo: Jesus, se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor iria fazer com aquela pessoa? Quantos no nosso meio já foram traficantes? Quantos no nosso meio já foram ladrões? Quantos no nosso meio já foram prostitutas? Drogados, bebedores de cachaça? Nós precisamos entender que Deus, Ele conta conosco. A palavra do Senhor disse em Mateus 28, versículo 18: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho, anunciai a minha palavra, Glória a Deus, aleluia. para que essas pessoas sejam renovadas, instruídas, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Ele tem pressa para que nós levamos a palavra dEle às nações. Essas pessoas, amados irmãos, que muitas delas estão segurando a arma, talvez são crianças cheias de medo, são pessoas que estão ali e durante a madrugada choram. É o que diz em João 10:10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir.
Mas o nosso Deus, Ele vai para desfazer as obras do diabo, através da minha vida, através da tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos colocar à disposição de Cristo, para que essas vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Então eu creio que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, e que as portas do inferno, elas não podem contra a igreja do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém? E Deus abençoe o pastor.